Tudo ótimo, uma satisfação poder participar aqui do programa. A gente que agradece. Procurador, com certeza é uma grande responsabilidade, não é? Analisar aí a legalidade de todas as políticas públicas da cidade, seja, né, de repente emitindo opiniões através de pareceres ou também através de demandas judiciais. Vamos do começo, né, para a população poder entender, nossos ouvintes entenderem. Qual que é o principal desafio nesse momento que o senhor assume aí à frente dessa pasta? Olha, um desafio que nós temos na Procuradoria-Geral do município, assim como todos os outros secretários também, nomeados recentemente pelo prefeito Emanuel Pinheiro, é a formação de uma equipe que mescla valores que já vem trabalhando e alcançando resultados positivos com as pessoas que nós estamos trazendo para somar com essa equipe à frente da administração pública municipal. Então, o primeiro desafio nosso, estamos passando nessa fase exatamente agora, de montagem de equipe. Conhecer tudo como funciona. Isso, não é? Exatamente. Conhecer quantas políticas que vieram agora recentemente do final do mandato do ex-prefeito Mauro Mendes, e nós estamos tomando conhecimento, assumindo então essas políticas, e outras tantas passando por estudos para verificar realmente qual é a realidade, o que nós podemos fazer, em que nós podemos aperfeiçoar, buscando a melhoria sempre, que é a proposta do prefeito Emanuel Pinheiro. Isso com certeza em todas as pastas, não é? Sem dúvida, na Procuradoria não é diferente. Temos ali uma equipe de 34 procuradores municipais concursados e necessitando ainda de mais outros, até porque alguns procuradores estão sendo aprovados em outros concursos públicos e nós precisaremos em breve de ter mais pessoas para formar o quadro de procuradores. Uma das atribuições também da Procuradoria é com relação ao aumento de arrecadação, não é? É um ano complicado, a gente vem de uma crise, né, de 2016, espera-se que 2017 seja melhor, novo governo, novas expectativas, mas enfim, a princípio não tem aumento de IPTU, já é um baque, né, com relação ao aumento de arrecadação. O que a Procuradoria pretende fazer? A Procuradoria-Geral de Justiça, ela tem algumas frentes de trabalho. Dentre elas, existe uma Procuradoria Fiscal, que tem a obrigação de envidar esforços, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, para incrementar a receita, para aumentar a arrecadação do município, para que as áreas finalísticas possam, então, levar à consecução as suas atividades. Então, o que acontece? Com muita transparência, no primeiro dia de mandato, o prefeito Emanuel Pinheiro disse, respondendo uma pergunta da imprensa, que ele precisa conhecer melhor esse processo dos mutirões que são feitos de conciliação fiscal, porque entende-se, há um pensamento, que não é um pensamento dele, mas ele quer entender, mas há um pensamento que chegou até ele, segundo o qual o mutirão seria uma forma de deseducar o contribuinte. Ele deixa de pagar em dia seus tributos para que possa pagar somente no caso do mutirão. Nós estamos identificando essas questões e já pensamos que não seja bem assim. Na verdade, o mutirão, quer nos parecer, seja uma forma a mais de propiciar ao cidadão que não somente na data que ele pode pagar com desconto, mas após isso, ele pode se aproximar da administração pública para fazer suas composições dentro das suas possibilidades. Então, na próxima semana nós estaremos apresentando para o prefeito Emanuel Pinheiro um estudo sobre esse assunto, certamente apontando para a necessidade da manutenção desta política que já vem de alguns anos para cá. Inclusive é perguntar isso para o senhor, se existe essa ideia de manter, né, a questão do mutirão da conciliação, que já é tradicional, mas na verdade até, né, complementando a opinião do senhor, é um caso, às vezes as pessoas não têm condições, não é? No momento como a gente vê, Exatamente. Não é nem que deixa para depois, não é porque quer deixar para depois, né? É porque não tem jeito. É isso que os dados estão apontando para nós. Então, o prefeito Emanuel Pinheiro nos recomendou, conheçam primeiro qual é a realidade e depois nós vamos traçar as metas com relação a este assunto. E o que está acontecendo é que os apontamentos nos direcionam para a possibilidade provável de continuarmos com as práticas dos mutirões 2 vezes por ano. Quais outras ações a gente pode destacar? Olha, a Procuradoria de Justiça, a Procuradoria Geral do município, ela tem muitos trabalhos de apoio aos outros secretários. Eu tenho conversado quase que diariamente com o secretário Renato Anselmo, secretário de Esporte, Turismo e de Cultura, muito ocupado em fazer com que as políticas da sua área de cultura, o carnaval que se aproxima, possam ser realizadas. Então, praticamente, nós estamos dando todo o apoio para os secretários das áreas finalísticas. O secretário Estopa, que não para de trabalhar, é elétrico, que só ele. Você vê, ele já é conhecido, né? Até sentado ele se mexe, é terrível. Então ele tem todo dia conversado conosco a respeito da coleta de lixo, estamos com bons projetos. O Emanuel Pinheiro tem um projeto agora de colocar
uma espécie de caçambas subterrâneas que não ficam mostrando na cidade, então ele quer espalhar isso pela cidade. Então são várias políticas que nós damos o apoio técnico, jurídico para que elas possam acontecer. A gente já tem algumas perguntas aqui dos ouvintes. Tem um ouvinte, o Sávio, do bairro Copa Mil, ele pergunta exatamente o que é responsabilidade da Procuradoria? Ótima pergunta do Sávio. A Procuradoria-Geral do Município, ela é a advocacia da administração pública municipal. É um órgão de consultoria, não somente do gabinete do prefeito, mas como de todas as outras secretarias municipais. Dá o apoio técnico, responde a consultas. Em todos os procedimentos administrativos, eles se encerram com o parecer da Procuradoria-Geral do Município. Então nós vamos perceber que nas questões de servidores que pedem algum direito, alguma licença, vai cair lá também. Os atos legislativos, seja de iniciativa do prefeito ou do Poder Legislativo, também chega a nós para o exame do veto ou da sanção do projeto. Nós temos ali uma área que cuida que é a Procuradoria de Assuntos Ambientais, Urbanísticos e Fundiários. Então, todas as questões de loteamento urbano, de novos empreendimentos imobiliários, ou mesmo de uma reforma qualquer de um imóvel, tem que passar também por uma análise jurídica para que seja feita de acordo com a lei. Existem cerca de 50 mil processos judiciais. Ali esperando Exatamente. Nós temos esse ano agora, no final do ano passado, 5 mil ações novas que estão ainda aguardando o despacho da petição inicial. No fórum, tivemos a reunião ontem com a doutora Adair, que nos deu toda a atenção para que nós possamos otimizar esse trabalho e avançar. Então, são diversas frentes. Nós temos ali a área da Procuradoria Fiscal, que nós já falamos, de ambiental, de urbanístico, de assuntos legislativos, enfim, são várias áreas. Temos a corregedoria, os processos administrativos disciplinares que são abertos em relação a supostos atos ilegais dos servidores, passam por lá também pela corregedoria que está ligada a nós. Então são várias atividades e a Procuradoria, por conta disso, ela tem muita responsabilidade. Veja que todos os atos passam por ali, para que haja então finalmente um ato sem nenhum vício, para que aquilo que for levado pelas políticas do prefeito e de seus secretários, elas possam estar totalmente de acordo com a legalidade. Procurador, então antes tem que, na verdade, passar um pente fino mesmo, né? Vocês têm que conhecer, saber exatamente o que está acontecendo, o que pode ser feito e o que é prioridade também, né? Já que tem 50 mil aí parados esperando. Veja só, que loucura, né? Na verdade, é o maior escritório de advocacia da capital. Então é um trabalho assim muito desafiador. São muitas pessoas, muitos valores humanos, pessoas dedicadas, estudiosas, pessoas responsáveis, até porque cada um que coloca teu nome no processo tem responsabilidade. A política nacional e os órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas do Estado, de uns anos para cá, ele já começa não somente a buscar responsabilização do gestor, do ordenador de despesa, mas de cada uma daquelas pessoas que colocam suas assinaturas no processo, que são responsáveis também, desde quem elabora um termo de referência que vai dar início a um edital, ao contador, ao advogado, todos têm sua cota de responsabilidade. Então a Procuradoria, ela que vai dar o parecer final antes da homologação da autoridade superior. Então é muito sério realmente. E esses procuradores, eles são concursados, eles são nomeados? Como é que funciona a questão dos que trabalham, dos seus fiéis aí, ajudantes? Sim, eu que digo que eu sou fiel ajudante deles para não atrapalhar a política deles. Eles já estavam? Já são da gestão são procuradores passada? De concurso público, né? Ocupantes de cargo de provimento efetivo. Então são servidores assim muito dedicados e eles têm suas pautas, seus requerimentos e estão querendo cada vez mais melhorar a carreira, como qualquer carreira também quer, e são pleitos totalmente justos e com a necessidade, com as possibilidades, nós procuraremos atender. Mas são hoje 34 procuradores do município. Provavelmente essa semana encerremos com 33, porque o Dr. Hugo, um brilhante e jovem procurador do município, acabou de ser aprovado por um outro concurso público que para ele é mais interessante. Infelizmente perderemos um procurador. Mas além deles nós temos alguns assessores, né? Assessores são pessoas que também com a capacidade técnica para aquele cargo, são pessoas geralmente ocupantes de cargos de provimento em comissão. Temos assistentes, temos os servidores de carreira em outras atividades. Então é um grupo de pessoas realmente que assim tem nos demonstrado muita garra, muita vontade de trabalhar com seriedade, e para nós tem sido um momento de satisfação por poder encontrar pessoas assim comprometidas
com a causa pública. E, procurador, com certeza, futuramente algumas ações aí, às vezes que deixam a população contente, outras não. Tem também esse detalhe, né, na hora de trabalhar com relação a serviço público. Não tenhamos dúvida que quando você agrada uma parte da sociedade, não tem como agradar todas as partes da sociedade, né? Então nós estamos ali para fazer o que esteja dentro da legalidade. Muitas vezes até a vontade do prefeito fazer mais, e nós, entre aspas, atrapalhamos essa vontade, porque é preciso que se faça dentro da legalidade. Mas um benefício que nós temos, eu trabalho com a administração pública desde 1998, 99, sempre prestando serviços para órgãos municipais, para prefeitos, mas uma vantagem que nós temos aqui em Cuiabá é ter um prefeito operador do direito, conhecedor do direito constitucional, professor de direito constitucional. Então ele já faz perguntas técnicas, não faz perguntas de leigo, ele já sabe e debate conosco. E isso aqui eu não concordo, vamos conversar, veja melhor se é por aqui, por ali, ou seja, é uma facilidade para nós, advogados, trabalharmos com o advogado que é o prefeito Emanuel Pinheiro. A Daniela Santos, ela está perguntando aqui, ela não disse se ela é servidora, mas ela está perguntando com relação às férias suspensas aí dos servidores. Olha, não existem férias suspensas. O que acontece é o seguinte: quando, no primeiro momento Aí já é uma ação que ninguém gosta, né? Nós estamos o seguinte, no primeiro momento do prefeito Emanuel Pinheiro chegou decretando 13 atos, 13 decretos, dentre os quais um decreto que cria um comitê de eficiência dos gastos públicos. Aliás, fazemos parte desse decreto e logo mais teremos reunião do comitê, hoje às 9 horas. Com a participação hoje da Fundação Nova Chance, daqui a pouco eu já falo sobre isso. O senhor trabalhou com essa... Trabalhei na Secretaria de Justiça, exatamente. Mas respondendo à pergunta, não há o cancelamento, a suspensão de férias. Há sim, nesse momento que estamos chegando e tomando conhecimento dos fatos, a suspensão da concessão para aqueles que não pediram ainda, que não vão perder suas férias, é direito adquirido. O servidor que tem direito às férias vai gozar suas férias. O servidor que tem direito a outros benefícios, licenças que a lei permite, com certeza não é possível por um decreto revogar um direito que a lei, que é superior a um decreto, concedeu. O que está suspenso nesse momento é a concessão imediata para aqueles que não pediram, para que nós possamos conhecer, nos inteirar e saber aonde que podemos fazer a contenção dos gastos, pensando na responsabilidade dos gastos públicos. Não é só um adiamento, não é, gente? Sim. Não é um cancelamento de forma alguma. Exatamente. Ainda ontem homologamos alguns pareceres de pedidos de licenças por diversos motivos. São pedidos que já vinham tramitando, a pessoa já tinha requerido, é apenas a homologação. Isso continua normalmente. Procurador, o final de semana está chegando, mas ainda tem muito trabalho na Procuradoria, né? Inclusive tem uma reunião hoje. Além de outros trabalhos. O ritmo Emanuel Pinheiro é uma coisa de louco. Não tem final de semana, não tem noite, é uma loucura. Até 9, 10, 11 horas da noite estamos trabalhando, a família buscando compreender. E hoje nós temos uma reunião, mais uma, todas as sextas-feiras, com o Comitê de Eficiência dos Gastos Públicos. E é a reunião na qual nós estamos avaliando os dados que nos chegam e procurando trabalhar com a contenção dos gastos. Explica pra gente como é que funciona, quem participa dessa reunião? Isso foi instituído entre os decretos? Sim, foi entre os decretos. Emanuel Pinheiro, quando assumiu, ele já expediu um decreto que cria este comitê de eficiência dos gastos. Participam desse comitê o secretário de governo, que é quem preside a reunião, nós da Procuradoria, a Controladoria Geral do município, secretário de Planejamento, Zito Adrien, o secretário de Fazenda, Beto Poças, e o secretário de Gestão, que é Rafael Cotrim, assessorados por uma equipe técnica que pode nos orientar naquelas questões mais técnicas. E hoje nós teremos a apresentação da Fundação Nova Chance. A Fundação Nova Chance é um instituto vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado, então, que tem trabalhado na ressocialização de pessoas que estão cumprindo suas penas. Hoje nós implantamos essa política quando estávamos lá na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos com o secretário Luiz Antônio naquela época, que os presos poderiam trabalhar para que houvesse então a remissão de suas penas e para que também houvesse a diminuição das despesas. Então era interessante para ambas as partes. Hoje esse trabalho da Fundação Nova Chance já está em 5 secretarias do Estado e nós estamos apresentando hoje lá no Comitê de Eficiência dos Gastos do município o trabalho da Fundação Nova Chance para que possamos, vislumbrando já uma diminuição das despesas,
com serviços diversos que são contratados e que eles podem realizar, e também na política de humanização, oportunizando essas pessoas que querem se ressocializar, que têm condições para isso, que preenchem os requisitos que são analisados pela Fundação Nova Chance, que possam trabalhar em algumas instituições do município. Inclusive a OAB, ela tem alguns, não é? Já trabalhando lá, e tá indo super bem, não é? A gente já fez até matéria, conversou. Agora, aproveitando a sua presença aqui, fugindo um pouquinho do assunto da Procuradoria, o senhor que teve bastante convívio com essa relação do Judiciário, e esse problema carcerário, procuradora, a situação tá complicada. A gente ouviu aí algumas propostas de que tem que soltar um pouco. Isso assusta, não é? Quando a população escuta, a gente recebeu diversas participações da população de como é que é assim? Vai soltar agora para poder diminuir a população carcerária? Na opinião do senhor, é por aí? O que tem que ser feito? Diversas frentes têm que ser feitas. Nós não temos uma resposta, tanto que os diversos órgãos nesse exato momento estão reunidos em todo o Brasil para tratar dessa questão. Na realidade, me parece que é um furúnculo que veio a furo. Não, e eles são organizadíssimos, Sim, não é? São muito organizados e respeitam a hierarquia. E é necessário realmente que, infelizmente, se não fosse isso, não chamaria atenção, mas há muito tempo vem acontecendo. Nós trabalhamos aqui na época com redução na gestão do ex-secretário Luiz Antônio Poças, reduzimos o número de reeducandos, de pessoas presas. Conseguimos aplicar diversas políticas, inclusive em parceria com o governo do estado, com o Poder Judiciário, para que houvesse, então, que hoje já é uma prática comum. Aquelas audiências de custódia, aquelas pessoas que têm crimes de menor potencial ofensivo. É isso que tem que deixar claro, não é? Não é o cara do Comando Vermelho que vai sair. Exato. Né? Essas pessoas passam pelo crivo do Poder Judiciário. Foi criado então um núcleo de execuções penais no Fórum da capital, no qual essas pessoas passam por avaliações psicológicas sérias e ali são colocados em liberdade condicional. São as pessoas que usam as tornozeleiras. E se cometerem alguma infração, existem as consequências em relação a isso. Então, são políticas que visam diminuir a população carcerária. Mas são políticas que não resolvem totalmente. O caso é muito mais profundo. São diversas áreas que devem agir em rede. E você veja que na base de tudo isso, o que está muitas vezes? É a droga. É a droga que vem pela fronteira, é a droga que não é bem trabalhada ainda aqui pelas instituições. É uma briga tecnicista que acontece entre pessoas ligadas à saúde pública e pessoas ligadas às instituições do terceiro setor que têm dificuldade de se casarem nas ideologias, cada um quer ter mais direito que o outro. É verdade. É preciso que nós vençamos as nossas vaidades e trabalhemos em união, porque as políticas sobre drogas, elas vão resultar justamente, se não bem trabalhadas, no que está acontecendo hoje. Então você veja que 90, 80 e tantos % das pessoas que estão presas com os crimes mais graves, sobretudo, tem a causa na droga, seja no tráfico, seja no consumo, seja no que for. Então é preciso trabalhar realmente essas questões a fundo, trabalhar assim abertamente, sem apegos à ideologia, mas porque a droga hoje ela não bate mais as portas da nossa casa, já está dentro. Quantos de nós não temos pessoas educadas, estudadas, nossos familiares consumindo drogas? Deixou de ser há muito tempo uma questão marginalizada. Então a questão é muito séria e merece um debate muito amplo. Isso influi, não é, em toda a sociedade, na questão de segurança. O próprio prefeito, antes até de passar por isso, né, que todo mundo já sabe, mas enquanto deputado ele já tinha defendido essa questão da Força Nacional em Cuiabá, e agora também sofreu literalmente na pele, né? Foi assaltado. Exatamente. Eu estava agora estacionando o carro aqui na porta, tirei tudo que estava aparecendo no banco, coloquei no porta-mala. Mesmo assim não há segurança que eu não vou ser furtado daqui a pouco, eu chego lá, está quebrado o vidro. Então nós vivemos numa situação de prisão. A insegurança é generalizada. Nós avançamos muito a sociedade em avanços tecnológicos, mas não avançamos nas questões morais que são muito importantes e cada um se trabalhando. Razão pela qual é importante que as instituições do terceiro setor, as religiões possam se unir realmente, serem respeitadas e ouvidas. Que a política muito bem trabalhada, a luta antimanicomial dos servidores da saúde possam também direcionar como tem que ser trabalhado nas comunidades terapêuticas daquelas pessoas que querem a recuperação. Então, enfim, é uma luta constante para que nós possamos nos aperfeiçoar e fazer a política principal, mais barata emocional e economicamente, que é a política de prevenção. Se trabalharmos com isso, as próximas gerações terão melhores benefícios. Mas é possível também recuperar, sim, é possível, desde que trabalhemos em conjunto. E a consequência natural disso é que nós vamos provavelmente conseguir a diminuição aos poucos da população carcerária. E com essa situação fica claro que não é só jogar lá dentro, né? Fechar a porta e não resolve. Infelizmente, temos poucas condições de controle do que acontece lá dentro. É a realidade, está bem evidente isso, organizado.
Está bem evidente. E tem algum projeto nesse sentido que o senhor possa falar pra gente, com relação a esses ou decretos, ou que o prefeito já tenha colocado? A política carcerária, política penitenciária, melhor dizendo, com todo respeito aos servidores que lutaram até para que houvesse essa consolidação da nomenclatura, os servidores do sistema penitenciário, também os servidores que lidam com os adolescentes em conflito com a lei, o sistema socioeducativo, são políticas ligadas mais ao governo do estado. Nada obstante, é necessário e importante que os prefeitos, assim como da capital, também façam suas parcerias com essas políticas. Então, estamos ali o tempo todo nos ombreando nesta luta. Agora, além disso, o município também tem o seu Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, seu Conselho Municipal de Segurança. Diversos entes municipais estão conversando e contribuindo. A sociedade tem participado desses conselhos. É a forma, inclusive, que a sociedade tem legítima de levar seus anseios e suas necessidades. Olha só, a Clarice aqui do Três Barras está perguntando: bom dia, Camilo. Pergunta para o procurador se tem como falar com o prefeito. O prefeito Emanuel Pinheiro, veja só que interessante. Vamos lá. Ele tem feito muita coisa, né? Em praça, aberta, enfim. Exato. Parece que está sendo fácil chegar perto dele. Vamos ver. O prefeito, ele falou o seguinte: segundo dia dele, o primeiro nosso de secretários foi a nossa posse de secretários do procurador e do controlador. E ele fez na Praça Alencastro. Falou, é um ato simbólico para demonstrar que o prefeito e os secretários não estão presos em seus gabinetes. Eles estão necessariamente com a determinação de atender e atender bem, atender não só com respeito, mas com carinho. É a política de humanização que o prefeito Emanuel Pinheiro preza e prega e exige que seja praticada. E ele tem atendido a todos que solicitam. Obviamente que nesse primeiro momento que está conhecendo, formando equipe, é um pouco mais delicado de chegar e abrir a porta da prefeitura e já falar. Existe um trâmite, existe uma pessoa ali que faz a agenda, mas ele não se nega a atender ninguém. No primeiro dia que ele esteve comigo, me passou uma carta, escrito carta de desespero, de um servidor público do município que queria manter alguns direitos que ele achava que tinha direito. Escreveu a punho e entregou para Emanuel Pinheiro antes da posse de prefeito ainda, e o prefeito falou, responda essa carta. Entre em contato com essa pessoa, e nós fizemos isso. Eu estou só dando este exemplo para dizer que o prefeito prega e exige que nós, que estamos nos cargos de primeiro escalão, possamos atender e atender com carinho e com respeito a cada uma das pessoas que vêm. As portas dos gabinetes estão abertas, mas não somente isso, é necessário que nós, os secretários, estejamos nos bairros, nas reuniões, conversando com as categorias. Um exemplo disso, estivemos há 2 dias atrás na CDL, a reunião em que os secretários participaram e a diretoria do CDL e alguns associados. E lá naquela reunião, nós pudemos levar a conhecimento dos associados da CDL um projeto que nós temos de fazer com que a Procuradoria Fiscal, que emite as certidões, que atende, que faz as conciliações, nós tenhamos um posto de atendimento no centro da cidade. E era justamente o que eles queriam ouvir. Um dos pleitos da categoria. Porque com a saída da Procuradoria Fiscal da Praça Alencastro, disseram que a pessoa que vai no centro da cidade tem dificuldade de tirar a certidão. E é verdade, já ouvi muita gente reclamando. Então nós vamos instalar, já fizemos ali naquele mesmo momento uma reunião rápida com o prefeito Emanuel Pinheiro e a CDL, e definimos que vamos ter um posto de atendimento da Procuradoria Fiscal no térreo do Palácio Alencastro. Facilita bastante, hein? Facilita para quem quer. Ou se bem que hoje tudo se tira pela internet, as certidões que faziam antes, né? E o fato de ser na Miguel Sutil, a procuradoria está ali localizada, não diminuiu o número de pessoas que buscaram o mutirão, ao contrário, houve um recorde de atendimento no último ano. Então, mas mesmo assim, o que nós pudermos fazer para facilitar, para aproximar os órgãos municipais do cidadão, é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro. Então, respondida aí a pergunta da Clarice. É isso então, procurador, quero agradecer a sua participação nesse cargo tão importante, né? Nessa questão de aproximação também com a população, e dizer que os microfones aqui da Rádio Capital estão sempre abertos e a gente espera receber o senhor mais vezes aqui. Nós que agradecemos, para nós que estamos aí na frente desse trabalho